Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se, sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente esse grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, este ano 14 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, no dia 12 de maio, Pentecostes, no dia 19 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, no dia 30 de maio, o primeiro domingo do Advento, no dia 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos a Epifania do Senhor, também chamado Dia de Santos Reis. É um costume da Igreja de anunciar neste Dia dos Santos Reis as festas móveis, né? Como vocês bem sabem, o domingo de Páscoa ele muda de ano para ano, porque ele é baseado no calendário lunar e não no calendário solar, que é o que rege, no caso o calendário solar, o que rege, né, o nosso ocidente. Na época de Jesus eram regidos pelo calendário lunar, e por isso a computação do tempo ele é diferente, e por este motivo é que mudam as datas da Páscoa. E as datas da Páscoa é que delas então originam as outras datas, porque 40 dias antes é a quarta-feira de cinzas, 50 dias depois é Pentecostes, depois de Pentecostes 2 semanas depois é Corpus Christi, e por aí vai. Então é sempre nessa solenidade que a gente avisa, anuncia. É um ritmo, é um costume antigo que a Igreja mantém. Hoje em dia você pode pegar pelo WhatsApp, pelo celular, sei lá, rapidão você já sabe quando que é, né? Pega o aplicativo, calendário, vai ser no dia tal, mas na época não tinha isso. Na época o anúncio vinha justamente nesta Santa Missa. Antes de nós fazermos a homilia, vamos explicar aqui o sentido da celebração de hoje. A palavra Epifania pode parecer um pouco estranho para nós, porque é o nome dessa solenidade, significa a manifestação do Senhor, né? Fania é uma palavra que significa manifestar. Epi é como que uma característica dessa manifestação, algo grande, universal, que fala sobre o todo. É a manifestação de Jesus a todos os povos. É dessa palavra fania que também, né, da mesma raiz da palavra fania, que vem a palavra fenômeno, que é a manifestação, aquilo que nós vemos de alguma realidade, ou aquilo que a gente aprendia na literatura, pelo menos eu estudei no ensino médio, a corrente literária chamada de ufanismo, onde numa determinada época da literatura brasileira, os escritos eram todos feitos para ressaltar o orgulho de ser brasileiro. Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, e por aí vai, né? Então o ufanismo, né, vem justamente disso também, né? Fania, né, de manifestar, né, as realidades da terra que se nasceu, né, do orgulho de se viver aqui. Então, para nós entendemos aqui o que é essa Epifania, manifestação universal do Senhor que se manifestou a todos os povos. Esta festa também é conhecida como a festa dos 3 reis magos. E para isso aqui também é bom a gente entender. Quando nós falamos de reis, não estamos dizendo necessariamente que eles foram reis, nós não sabemos se eles foram reis ou não. Mas sabemos que eram pessoas de um bom poder aquisitivo, porque ninguém ia entrar no palácio do rei Herodes maltrapilho, quero falar com o rei. Ninguém chega batendo na porta de um castelo dizendo que quer falar com o rei e tem livre acesso. Com certeza era alguém que tinha
uma grande posição na sociedade, para assim então ser respeitado, até mesmo pelos povos vizinhos, certo? Então, por isso, de reis. E magos, não que eles faziam magia, nem eram macumbeiros ou coisas assim. Na época de Jesus, magos eram as pessoas que tinham um grande conhecimento a respeito das coisas da natureza. Lembremos aqui que as pessoas, elas, como posso dizer aqui, lembremos que muitas coisas, né, as pessoas elas viviam à mercê do tempo. E quem estudava essas realidades do tempo conseguia prever uma série de situações. Quando vinha a chuva, quando a seca seria mais brava, quando não. E esse conhecimento era algo que para as pessoas simples soava como uma magia. Ó, esse ano não vai chover muito não, hein? Não planta muita coisa. Ah, não, onde você... E aí então, não chovia tanto. Porque eles, então, olhavam os sinais do tempo. Em outras palavras, eram pessoas muito dadas ao estudo, que tinham conhecimento único, pessoas, podemos dizer assim, cientistas. Outra forma de nós entendermos é nós imaginarmos aquele encontro primeiro que houve dos portugueses e dos espanhóis para com os índios aqui deste nosso continente. Por exemplo, os astecas, eles quando viram os espanhóis chegando, na concepção deles eram anjos que estavam vindo. Então eles tinham como seres divinos. Imagina, você está acostumado com aquela realidade, de repente chega alguém num barco imenso, com uma vestimenta toda diferente, com um objeto que quando você mostra aparece o seu reflexo. Tudo isso é magia, esse povo tem poderes especiais. A gente está aqui no arco e flecha, ele tem uma coisinha que faz um barulho tremendo e vai lá longe. Consegue entender? Ou seja, eram pessoas não magos em si, mas pessoas que tinham um grande conhecimento. Então, entendendo os reis magos, entendendo o que significa epifania, vamos entender então, vamos caminhar em relação à nossa homilia de hoje. Nós estamos hoje aqui, meus queridos irmãos, e a razão dessa festa é de nós pedirmos a Jesus que molde o nosso coração, para que o nosso coração se assemelhe ao coração dos três reis magos. Assim como Jesus se manifestou a eles, nós queremos que Jesus se manifeste a nós. Quando nós olhamos no Evangelho, nós notamos que os três reis magos reconheceram que Jesus havia nascido, enquanto o povo da aliança, que estava lá no templo, rei Herodes, os sumos sacerdotes, não reconheceram que o próprio Deus havia se encarnado, que as profecias estavam se cumprindo debaixo do nariz deles. Nós não queremos, como dizia Santo Agostinho, que Cristo passe à nossa frente sem nós percebermos. Santo Agostinho tinha uma frase que ele dizia assim: temo o Deus que passa e eu não vejo, o Senhor Jesus que se manifesta a mim e eu não estou atento e não o reconheço. Por isso é que a igreja, nessa festa, ela suplica, juntamente com seus fiéis, a Jesus que molde o nosso coração como o coração desses três reis magos. E quando nós olhamos para o coração desses três reis magos, nós encontramos neles três características. E é sobre essas três características que nós vamos pedir. Primeira característica que nós olhamos: eles tinham um coração atento. Imagina, meus queridos irmãos, nós temos trilhões de estrelas no céu. Como que você vai saber, dentre essas trilhões, qual aquela que surgiu? Somente se você tem a atenção naquilo ali. Eles estavam atentos aos sinais. E é interessante que Deus se manifesta a eles no ambiente corriqueiros deles, no ambiente de trabalho,
porque era esse o trabalho deles, ou seja, no dia a dia, para nos fazer enxergar que Deus vai dar sinais e vai se manifestar a nós no meio do nosso dia a dia. E por isso é importante nós termos um coração atento. Por isso é importante nós rezarmos antes e depois de qualquer coisa que formos fazer. Porque pode ser que no meio dessas atividades, Deus se manifeste a nós. Deus demonstre sinais do seu amor a nós. Deus mostre a nós as respostas que Ele tanto quer. Os caminhos que Ele quer que nós sigamos. Mas se nosso coração não está atento, nós não vamos reconhecer isso. O Senhor se manifesta àqueles 3 ex-magos no campo de trabalho deles, que era a pesquisa das estrelas, dos astros. E eles, com o coração atento, percebem os sinais de Deus em meio àquelas trilhões de coisas que estavam no céu. Nós também queremos ter um coração atento para reconhecer os sinais de Deus no meio do nosso dia a dia. Então é importante, vocês, meus queridos irmãos, que nós todos, melhor dizendo, antes e depois de qualquer ação, até mesmo as mais simples, que nós as ofereçamos em oração. Reze, por exemplo, antes de preparar uma aula. Reze depois agradecendo por essa aula, depois de ela ter acontecido. Reze antes de ir para o serviço e depois agradecendo. Antes de abrir a loja e depois quando fecha. Antes de ir estudar e depois também. Antes de ir para o hospital e depois também. Antes de limpar a casa, de fazer a comida e depois também. Porque Jesus, Ele vai se manifestar no meio do nosso dia a dia, e se não estamos atentos, Ele vai passar e nós não vamos enxergar. E somente a oração gera em nós um coração atento. Então essa é a primeira coisa que queremos pedir a Jesus, um coração atento. No nosso dia nós temos trilhões de segundos. Como vamos saber dentre esses trilhões de segundos, aquele segundo que Deus nos chama? Somente o coração atento percebe isso. E o que nós notamos nos 3 ex-magos é que eles tinham um coração atento para perceber, em meio àquele céu estrelado, o sinal de Deus. Diferente do próprio povo de Israel, o rei Herodes, os sumos sacerdotes e os mestres da lei, que tinham lá as Sagradas Escrituras em acesso, que estavam ali próximo do templo, mas não reconheceram o Senhor. Os olhares deles não estavam voltados para o céu, para o alto, mas para a terra, para os afazeres do dia a dia. Dizia uma vez Jesus: Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupadas com muitas coisas, no entanto, uma só é necessária, Maria escolheu a melhor parte. Nós muitas vezes, meus queridos irmãos, por não rezarmos, andamos agitados. E como andamos agitados, preocupados com muitas coisas, o nosso olhar se perde entre as inúmeras estrelas, entre as inúmeras atividades, e não reconhecemos os sinais de Deus, as manifestações de Deus para nós. E aí, quando não reconhecemos, vem em nós a inquietação, a sensação de que estamos abandonados por Deus, a indignação, a impaciência, e aí a coisa vai só, a bola de neve vai só piorando. Queremos pedir então a Deus este coração atento, como o dos 3 ex-magos, mas um coração atento através da oração. É somente a oração que nos dará este coração atento. Então, um coração atento porque reza. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, meus queridos irmãos, de nada valeria eles terem conhecido a estrela se não tivessem dado o passo de ir aonde essa estrela estava apontando. Olha só, aquela estrela ali é o sinal de Deus. Deus se manifestou, Ele está ali. E pronto, vamos ficar na nossa terra e continuar os nossos afazeres. Não, eles partem.
E vejam, é de uma outra região que eles partem, de um outro reino. Tudo isso exige renúncias e sacrifícios. As viagens naquela época, elas eram muito caras, porque tinham que conseguir alimentos, então tinham que ter toda uma reserva de tesouros, para poder comprar alimento pelo caminho. Dinheiro, porque provavelmente nas viagens os animais morriam, os camelos morriam, então você tinha que comprar um outro camelo. Dinheiro, porque as viagens eram perigosas, então você tinha que contratar uma série de pessoas para ajudar na escolta, uma série de mercenários, né? Então, fazer viagens grandes assim, era muito custoso, exigia muito sacrifício. Para nós entendermos que nessa disposição deles irem, se manifesta também uma grande renúncia, um grande sacrifício. E olha que contraste, meus queridos irmãos, eles vieram de outro país, chegaram lá, no rei Herodes, e ali então descobre que é em Belém, que é ali pertinho, e o rei Herodes ou os sumos sacerdotes, ninguém tem a disposição de ir. Continuam só os mesmos, aqueles 3 com a caravana, até chegar e ver Jesus. Vejam, os sumos sacerdotes olharam as profecias e que dizia, em Belém da Judéia. Então em Belém nasceu o Salvador. Se eles estão vindo de longe, é um sinal de Deus. Mas nenhum sumo sacerdote se dispôs a fazer o sacrifício de renunciar os afazeres, o que havia programado, para ir até lá. Nem o rei Herodes. O rei Herodes diz, olha, vai lá, se você achar, você volta e me avisa. Porque, meus queridos irmãos, um coração disposto, ele só é possível através de uma generosidade de vida, de uma entrega. Somente assim surge a disposição. Certa vez, Jesus encontrou um jovem, e esse jovem perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para merecer a vida eterna. E Jesus disse, o que diz na lei do Senhor? E o jovem fala a respeito dos diversos mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus. Jesus diz para que ele então cumpra esses mandamentos. E ele diz, mas eu faço isso desde criança, o que mais me falta? E Jesus então diz a ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e me segue. Vejam, Jesus o chama a segui-lo. Ele, embora conhecendo, não tem essa disposição. Por quê? Porque exige renúncias e sacrifícios. Nós muitas vezes somos assim, meus queridos irmãos. Nós sabemos o que é certo, sabemos os caminhos de Deus, mas nos falta dar este passo, nos falta renunciar, porque temos medo de sacrificar, pois é custoso preparar todo, como os 3 reis magos, preparar toda uma provisão de viagem e partir. É custoso mudar de vida, seguir aqueles passos, renunciar aquilo que Deus me pede para que eu renuncie, começar a ter propósitos que Deus me pede que eu tenha. É difícil, exige sacrifícios, e muitas vezes Deus nos pede algo, e a gente, por estarmos apegados, nós não largamos, e por não largarmos, nós continuamos inquietos. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia que sempre quando ela via uma pessoa triste, ela se perguntava, o que será que Jesus está pedindo a ela e que ela está relutando em entregar? Porque para Santa Teresa de Calcutá, a tristeza é sinal de algo que Deus pediu e a pessoa não quer entregar. Era o resultado de um apego, de não querer confiar, entregar a Deus. E por isso surge
a tristeza. O jovem rico sai triste, porque era muito rico. Aqui, rico, entenda, meus queridos irmãos, na Bíblia, rico não significa a pessoa ter muito dinheiro. Rico na Bíblia significa estar apegado. Santa Teresinha do Menino Jesus, numa história, num relato da vida dela, quando ela já estava no convento, uma irmãzinha dela, chamada Celina, estava lá também, e havia ganhado, naquela época não tinha botão como hoje, né, que tem em alguns hábitos. Então eles prendiam os véus pelo alfinete. Então você passava o alfinete aqui e prendia o véu com o cabelo e com o outro paninho que tinha dentro. E era assim que fixava. E ela então, quando entrou no convento, o pai dela deu um alfinete tudo bonitinho, detalhadinho para essa Celina. E ela tinha 2 alfinetes, um mais simplesinho e esse outro tudo bonitinho. E ali tinha uma irmã que havia perdido o alfinete dela e não conseguia prender o véu, e pediu para a Celina que desse um alfinete. Celina estava usando o alfinete que o pai tinha dado para ela e ficou meio receosa de querer dar e tudo, né? Não sei o que, mas espera só um pouquinho, eu vou lá. E Santa Teresinha viu a irmã, né, naquele ato. Depois, quando a irmãzinha saiu, ela chegou: que pena, minha irmãzinha, você ainda é muito rica, desse jeito nunca entrará no reino dos céus. E é uma brasilinha. Mas fazemos o quê? Que a riqueza não está no sentido de ter muitas coisas. A riqueza do qual Jesus condena está no sentido de estarmos apegados às coisas. Quantos e quantos jovens estão apegados ao celular, redes sociais e tantas outras coisas, apegados ao serviço de streaming e tantas outras situações. Vejam, meus queridos irmãos, que isto é que significa riqueza. O nosso coração é rico, infelizmente. O nosso coração é muito apegado às coisas deste mundo. É somente nós percebemos que quando nos faltam essas coisas, nós já ficamos inquietos. E por isso é tão difícil para nós termos essa disposição para seguirmos os caminhos que Deus nos pede. Uma coisa é nós sairmos, né? Eu e o Marcelo, nós vamos daqui até a comunidade de São Benedito, caminhando. Uma coisa é a gente ir lá, até a comunidade de São Benedito caminhando. Outra coisa é a gente ir carregando o banco. É a mesma distância. Mas por que é tão difícil ir carregando o banco? Porque nós estamos com um peso. Infelizmente nós caminhamos apegados, ou seja, cheio de pesos em nós, e não queremos desapegar. Por isso seguir os caminhos de Deus se tornam tão pesados para nós. Não que eles sejam pesados em si, mas porque nós não queremos desfazer dos pesos, dos apegos que adquirimos ao longo da nossa vida. E por isso não temos o coração disposto, como desses 3 reis magos, e queremos pedir a Jesus este coração disposto. Disposto porque renunciou, disposto porque se sacrificou. E por que tudo isso, meus queridos irmãos? Porque a última característica que nós olhamos no coração desses 3 reis magos é a alegria. Logo depois de eles saírem da presença do rei Herodes, eles vinham a estrela. E diz o Evangelho que quando eles encontram a estrela, eles sentem uma alegria muito grande. Vejam só, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. A alegria de encontrar a Cristo, a alegria de encontrar o tesouro. Meus queridos irmãos, se foi grande alegria que eles sentiram ao ver que a estrela estava próximo, que dirá da alegria que eles sentiram quando chegaram lá e viram Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. Ali, todo o sacrifício valeu a pena, toda aquela caminhada, toda aquela renúncia, tudo aquilo que eles fizeram valeu a pena, para estarem ali, no mesmo lugar de Jesus e Nossa Senhora, valeu a pena todo
todo aquele itinerário, toda aquela caminhada, toda aquela peregrinação. A igreja neste mundo, meus queridos irmãos, é chamada de igreja peregrina, porque nós temos uma meta. Como os ex-magos, queremos chegar até onde mora Jesus e Maria, e queremos experimentar essa verdadeira alegria. Mas essa alegria somente experimenta quem encontra. Queremos pedir a Jesus este coração alegre, que encontra a alegria nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Em contraste da estrela que brilha e que gera essa grande alegria no coração dos 3 reis magos, nós encontramos alegrias em tantas luzes deste mundo, luzes que brilham à noite, né? Nas festas e tantas outras coisas, quando na verdade deveríamos encontrar alegrias em Cristo. Encontramos alegria nos prazeres neste mundo, quando na verdade deveríamos encontrar alegria em primeiro lugar em Cristo. O próprio Jesus nos mostra no Evangelho, quando ele vai falar da parábola da pessoa que encontrou um tesouro no campo, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo, cheio de alegria porque ele encontrou aquele tesouro, a alegria verdadeira. O coração dos 3 reis magos é um coração alegre, porque foi um coração atento, que viu os sinais de Deus, um coração disposto a dar esses passos, ainda que sejam passos sacrificantes, e por conta disso, foi um coração que encontrou, e porque encontrou, se alegrou. A alegria, meus queridos irmãos, é o fruto do encontro do coração que ama com aquilo que se ama. Quando há este encontro, o resultado é alegria. Nós queremos pedir a Jesus este coração alegre. Enfim, nesse dia de hoje, em que celebramos a Epifania do Senhor, a sua manifestação a todos os povos, porque até então, quem conhecia era era Maria, José, eram os pastorinhos que viram os anjos falaram, era o sacerdote Simeão, que foi levado Jesus lá para o templo, a profetisa Ana que lá estava, Santa Isabel que sabia, era aquele grupinho pequeno de pessoas. Mas agora, todo Israel sabe, todo mundo sabe, pessoas de outras nações vieram. Neste dia em que celebramos essa manifestação do Senhor a todos os povos, nós queremos pedir a Jesus este coração como desses 3 reis magos, para que nós possamos enxergar os diversos sinais de Deus para nós no nosso dia a dia. E por isso queremos pedir a Jesus este coração atento, porque reza, este coração disposto, porque renuncia, este coração alegre, porque encontrou. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.